toda a honra, toda a glória seja para Ele, em nome do nosso Deus. Eu estou chamando o pastor Cosme, né, para estar ministrando o meu teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Nós por de pé, igreja, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha sua mão santa e abençoada em direção ao nosso pastor, nessa missão aí, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Pai, usa teu filho poderosamente nesta noite, para impactar todos quantos estão nos ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Pai, assim nós te oramos nesta noite, meu Deus e meu Pai, e nós já te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor Cosme. Boa noite, amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Amados, não seria eu que ministraria a palavra nessa noite. Seria um pastor convidado, pastor Wander, amigo nosso. Mas devido à chuva, infelizmente ele não pôde chegar. Mas como diz o pastor Marcos, soldado no quartel tem que estar pronto para guerrear, para trabalhar. E vamos meditar em uma breve palavra do nosso Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Uma mensagem muito conhecida, pregada, mas aprove Deus querer falar conosco novamente nesse texto. Lucas 7, a partir do versículo 11. Glória a Deus. E aconteceu, pouco depois, que ele e a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor, de uma forma muito clara, concisa e poderosa. Fala, Senhor, o que precisamos ouvir e não o que queremos, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos humildemente, no nome santo de Jesus. E os irmãos tomem seus assentos, glorificando ao Senhor. Amados irmãos, eu quero iniciar esta mensagem dessa noite fazendo 3 perguntas a todos que nos ouvem nessa noite. A primeira pergunta é: o que é a morte? A segunda: quem é a morte? E a terceira: como a morte entrou em nosso plano? Eu vou repetir a pergunta: o que é a morte? Quem é a morte? E como ela entrou no nosso plano, em nossas vidas? Porventura, será que você já parou para fazer essa pergunta sobre a morte? E é interessante porque ninguém gosta de falar sobre isso. É algo que dá arrepio, temor e mal-estar quando o assunto é morte. Porque pessoas já tiveram experiências, pastor de Jeová, de estar falando com alguém e no dia seguinte só saber da notícia: fulano morreu. De estar no celular falando com ela, botando papo em dia, tratando de assuntos familiares, pessoais, e se despede dizendo até amanhã.
e quando chega a notícia que essa pessoa morreu. E isso é interessante porque nós não sabemos como isso acontece e qual a finalidade. O ser humano, a pessoa, o homem, hoje, não se importa com a morte. Ele vive uma vida dissoluta, uma vida louca, e ele se esquece que o dia de amanhã, aleluia, não pertence a ele. E é por isso que eu inicio esta mensagem dessa noite com essas 3 perguntas. O que é a morte? Quem é a morte e como ela entrou em nossas vidas? Talvez você não saiba da resposta, mas eu posso responder. O que é a morte? A morte é o fim de toda a existência de vida, quer seja humana, vegetal ou animal. E quem ela é? Segundo Apocalipse, capítulo 6, verso 8, vai dizer que a morte é o 4º cavaleiro do Apocalipse, e ela vem acompanhada com o inferno. E a ela foi dado poder, aleluia, de matar a 4ª parte da terra, com fome, com praga, com guerra, com pestes e animais, feras. E como ela entrou no nosso plano? Segundo Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 16, vai dizer que Deus dá uma ordem ao homem e o homem desobedece essa ordem. Deus havia dito ao homem que não era para ele lançar mão sobre o fruto de uma árvore que ficava no centro do jardim. A árvore do bem, do mal, da ciência e do conhecimento. Se ele comesse do fruto dessa árvore, com certeza ele morreria. E o homem desobedece a Deus. Segundo Romanos, capítulo 5, verso 12, vai dizer que por um homem entrou o pecado. E pelo pecado entrou a morte. Romanos 8, 23 também diz que o salário do pecado é a morte. A morte entrou no nosso plano por causa do pecado, irmão. E hoje estamos fadados à morte. Estamos sentenciados e condenados a morrer por causa do pecado. Existem pessoas que já nascem com prazo de validade. Outras vão adquirir esse prazo ao longo da vida. Mas ninguém escapa dela, irmão. A morte, ela tem tanta autonomia sobre a minha e a tua vida, que ela tem mais legalidade que Satanás. Porque Satanás só toca em nossa vida, pastor de Jeová, em 2 situações. A primeira, quando Deus permite. E a segunda, quando eu e você damos brechas para ele. E quando acontecem essas 2 situações, ele só vai tocar em três áreas da nossa vida. A primeira, no que você tem. A segunda, no que você ama. E a terceira, no que você é. Está na Bíblia, pastor, com certeza. Livro de Jó, capítulo 1. Existia um homem no Oriente chamado Jó. Um homem temente a Deus, reto, justo e se desviava do mal. Satanás, com a permissão de Deus, toca em Jó. Tirou tudo que ele tinha. O homem mais rico dos seus dias vai ficar pobre e miserável em 24 horas. Vai perder o que ele amava, sua família, seus filhos. E depois toca nele, tirando toda a autoestima, a honra e tudo que esse homem representava no Oriente. Ficou leproso. Passou até a mendigar, pastor de Jeová. A morte, ela é assim. Ela vem com toda a legalidade de tocar em nós. E ao longo dos anos, milhares e milhares de anos, o homem, aleluia, por tanto temer a morte, pastor de Jeová, aleluia, eu estou pregando Lucas 7, a partir do versículo 11. O homem, por tanto temer a morte, ele vai criar 3 tributos para reverenciar a morte. Escute isso. O primeiro tributo se chama velório. O segundo
cortejo fúnebre. E o terceiro e último, aleluia, sepultamento ou cemitério. É esse o tributo que o homem criou por temer a morte. E a morte, minha irmã, ela não escolhe credo, não escolhe cor, não escolhe raça, posição social, financeira, idade, são, doente, aleluia, livre, servo, não. Ela não tem preferência, por isso que ela é temida. Existem 3 carros no nosso código de lei de trânsito que não podem ser parados no trânsito. O primeiro, o carro da polícia. O segundo, o carro da ambulância. E o terceiro, o carro da funerária. É desse jeito. E o que é o velório? O velório, as pessoas estão reunidas em uma sala, em uma casa, em uma capela. Outras usam igrejas para velar aquele corpo, chorar e prantear com os entes queridos e amigos para aquela pessoa. E está lá o corpo dela. E aí a gente vai entender que a morte ganhou de mais um. E é interessante que Salomão, o homem mais sábio do mundo, pastor de Jeová, ele vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 4, que em vez de nós irmos a uma casa onde tem festa, vá a uma casa que tem luto. Oh glória! Estou tudo arrepiado aqui. Porque é lá que o homem para pensar e observar a vida. É lá que termina tudo, quando o homem para ver alguém que está partindo, que foi vencido pela morte. Certa vez eu fui a um velório, faz muitos anos, e lá, pastor de Jeová, estava o corpo de uma mãe de família, muitos filhos, o viúva, família, amigos, e havia uma moça chorando, desesperada, se abraçava ao caixão, gritava: mãe, eu te amo, mãe. E eu vi aquilo, aquela cena, e os outros filhos todos chorando ali, meio que conformados com a situação. E aí eu pergunto para o pai de família, para o viúvo, falei: meu chefe, o senhor me perdoe a minha indiscrição ou a minha ignorância, mas pelo que eu estou vendo, parece que essa moça, sua filha, ele disse que era, parece que de todos, ela era quem mais amava a mãe. Está muito desesperada. E ele disse: não, meu amigo, isso é remorso, porque ela foi a filha que mais deu dor de cabeça para a mãe. Foi ela que fez mais a mãe sofrer. A mãe passou noites em claro, esperando ela vir. Quando ela chegava, ainda agredia a mãe com palavras, agredia, aleluia, fisicamente. Essa foi a que mais deu dor de cabeça. É por isso que ela está assim. É remorso. O velório tem dessas coisas. Quando tu vê a pessoa muito desesperada, não é amor não, é remorso. Porque para dizer amor tem que dizer que ama enquanto está vivo, aleluia. Não adianta dar uma coroa de flores depois que está morto e tirado no caixão, porque isso não vai resolver nada. Não adianta dizer que eu te amo, não adianta pedir perdão, não adianta fazer confissão, porque ela está ali morta e não está escutando mais nada. Não vale a pena. Eu quero te dizer nessa noite, se for para pedir perdão, peça em vida. Não deixa morrer. Aproveita, porque hoje pode ser a tua última oportunidade. Se for para abraçar, abraça hoje. Se for para dizer eu te amo, diga que ama hoje. Não deixe para amanhã. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Do velório, o pastor vai sair para o cortejo. O cortejo, como eu disse, o carro da funerária não pode ser parado. Sabe por quê? Porque é mais um que a morte ganhou. E as pessoas das ruas estão vendo. Olha aí, a morte ganhou de um político, ganhou de um governador, ganhou de um prefeito, ganhou de um médico, ganhou de um empresário, ganhou de um grande ator famoso. E a morte é reverenciada porque para ela não tem escalão, não tem posição. É por isso que ela não perdoa. E do cortejo, pastor, vai chegar onde? No cemitério. E lá que o negócio é mais sério, irmã Maria.
Porque lá no cemitério, chegou lá, não tem ninguém mais para acompanhar. Ali é só tu e o teu destino por toda a eternidade. É ali que vai cair a ficha que a mamãe e o papai, aleluia, não volta mais, acabou. É ali que é o fim de tudo, é o final da linha. O texto vai nos falar de vida e morte. Vai falar a respeito de uma mulher que era viúva, mãe de um filho único, que morava em um pequeno vilarejo, pastor de Jeová, chamado Naim. Naim ficava em uma subida árdua de uma colina, a 200 metros de altura, acima do nível do mar, a 50 quilômetros de distância de Cafarnaum, na região da Galileia. Era lá que esta mulher morava, filho único que ela tinha. O Senhor Jesus está vindo de Cafarnaum para chegar em Naim. O texto vai nos falar que Jesus vai liberar a cura de um filho de um funcionário, ou melhor, de um servo de um centurião. E quem intercede por esse centurião é o próprio povo. E isso eu achei interessante porque o povo judeu odiava romano. E esse centurião romano era amado, era respeitado, era honrado. Mas eu fui entender porque ele era bom para o povo, pastor. Ele ajudava, ele construiu a sinagoga. Então quando Jesus chega, o povo diz: vamos interceder por ele. E Jesus achou isso louvável. E quando Jesus decide ir na casa dele, ele manda a serva dizer: Senhor, eu não sou digno que tu fique na biqueira do telhado da minha casa, mas basta uma palavra tua, aleluia. Basta uma palavra para que o meu servo seja curado, oh glória. E Jesus se alegrou, porque ainda não tinha visto uma fé naquela região como deste centurião. E de lá Jesus está subindo a colina, 200 metros. E de lá vem um cortejo. De lá vem uma mãe. O texto diz que Jesus está subindo com uma multidão. Sabe por quê? Porque essa multidão que seguia Jesus, ela sabia que se Jesus estivesse presente, tinha cura, tinha milagre, tinha pão, oh glória, tinha libertação, tinha restauração, aleluia. Se Jesus está no negócio, tudo é possível para mim e para você, oh glória. Eu preciso repetir isso aqui, porque tem gente que não entende. Para eles a nossa fé é loucura, mas eu quero te dizer que a nossa fé é salvação, oh glória. É palavra de Deus para a nossa vida, aleluia. Por isso que essa multidão seguia, porque ela sabia que com Jesus, aleluia, tinha milagre, tinha vitória, meu Deus. Mas aí vem um contraste, pastor. Jesus está subindo com uma multidão de alegria, mas a multidão que está descendo é a multidão de tristeza. E hoje Jesus está aqui, aleluia, na Avenida São Pedro. Aleluia, o Espírito Santo se faz presente aqui para trocar essa multidão de tristeza da tua vida pela multidão de alegria que o acompanha. Aleluia, oh glória a Deus. Jesus está aqui nessa noite, está passando a Avenida São Pedro, visitando os comércios, visitando pessoas que estão aí com um pensamento, aleluia, pensamento de morte, tristeza, abatido, amargurado, angustiado, e Ele quer trocar esse teu fardo, tirar essa multidão de tristeza e de dor pela multidão de alegria que traz com Ele. Aquela mãe estava triste, eu imagino, pastor, não está no texto, é coisa minha. Eu imagino ela pensando: depois que eu sepultar Ele, eu tiro a minha vida. Acabou para mim. Eu não vou mendigar. Eu não tenho ninguém que me sustente, porque quando aquele filho estava vivo, tinha pão, tinha água, tinha calçar, tinha vestir, tinha teto para morar, tinha remédio, aleluia, trabalhava e comprava remédio. Mas agora acabou o plano, acabou o planejamento, acabou o recurso, acabou o sustento, pastor. E agora, como é que vai ser, irmã Cláudia? Esta mãe estava tão triste, aleluia, que provavelmente, eu me arrisco a dizer isso, ela pensou em tirar a própria vida.
E quantas pessoas estão nesta situação, passando por algo tão difícil, tão duro, e decide querer tirar a vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, oh aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, está te visitando, te dizendo acalma o teu coração, aleluia, te dizendo não chores, calma, que a tempestade eu vou soprar e ela vai se acalmar, eu vou gritar e o mar vai se aquietar, porque eu sou Deus. Aleluia, Isaías vai dizer, antes que houvesse dia, eu sou, aleluia. Oh glória, tu não está entendendo isso, meu irmão? Antes que chovesse, antes que tivesse sol, antes que tivesse lua com as estrelas, antes que tivesse fôlego de vida, ele diz, eu sou. E agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida, meu irmão. Ninguém pode. Esta mulher está triste. Jesus vem para resolver esse problema, pastor. A Bíblia não diz como esse jovem morreu, mas que ele está no caminho, no cortejo. E quando Jesus se aproxima, o texto vai dizer que ele vai se mover de íntima compaixão. Versículo 3. Ele vai olhar para essa mulher, vai sentir a dor dela. Porque compaixão é isso, é sentir dor. Mas ninguém chora com ninguém mais. Ninguém se preocupa se tu já comeu, se tu já bebeu. Aleluia. Ninguém se preocupa se tu tem o que vestir ou não. Não. Hoje é um egoísmo, é um olhar altivo sobre as pessoas. Mas Jesus não é assim. O Senhor Jesus que eu creio, a igreja dele crê, esse tem compaixão com todo aquele, aleluia. Até quem não merece, ele tem compaixão. Ele está vendo a tua vida, ele está vendo esse problema, ele está vendo essa situação. E eu te digo nessa noite que ele está te vendo e movendo de íntima compaixão. Aleluia. E ele vai se aproximar daquela mulher e vai olhar para ela e vai dizer, mulher, não chores. Assim como ele está dizendo para alguém nessa noite, não chores. Aleluia. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, aleluia, oh glória, ela vem pela manhã. Não te preocupa não, porque ele está trabalhando, ele está cuidando de tudo. E o texto vai dizer que ele vai se chegar e parar o cortejo. Irmã, segundo a tradição judaica, não se pode parar cortejo. O cortejo não pode ser parado. Lembra do carro da funerária? Não pode ser parado. Se eu tiver algo a tratar com o pastor da Jeová naquela cidade, o meu dever é acompanhar o cortejo e eu trato depois com ele. Eu posso até perder o compromisso, mas o meu dever é acompanhar o cortejo. É chorar com quem está chorando, mas ninguém quer chorar contigo mais. Jesus para o cortejo. E o texto diz que ele vai tocar no esquife, o caixote, o caixão, o estrado, o leito. Ele toca. E isso eu achei tão impressionante, pastor de Jeová, porque ele vai falar no ouvido daquele morto. Isso é interessante. Porque eles já estavam no caminho se aproximando do cemitério. E se Jesus falasse alto, aqueles corpos que estavam alguns metros distantes, aleluia, iriam se levantar da cova. Aleluia. Eu creio nisso. Oh glória, a palavra de Jesus tem poder, aleluia. Não foi à toa que ele disse para Pedro, joga a rede, Pedro. E Pedro disse, Senhor, eu passei a noite, joga a rede. Eu vou jogar porque tu está mandando, Senhor. Não é à toa que o centurião disse, Senhor, basta uma palavra tua. A palavra de Jesus tem poder, tu não precisa de mais nada, meu amigo, é só crer nisso. Foi por isso que ele vai falar no ouvido daquele cadáver. Porque se ele libera em alta voz,
Tu ia ver o desespero de todo mundo. Era muito cadáver se levantando das covas. E ele vai dizer: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E eu achei interessante isso aqui, pastora Val. Porque tem um ditado aí que diz assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E a gente está vendo totalmente o contrário. Porque se Jesus manda defunto levantar, imagina eu e você que temos pernas e podemos andar. Aleluia! Se ele manda defunto levantar, imagina eu e você, meu irmão. Oh, glória! Ele disse para este jovem: te levanta. E eu fiquei imaginando a cena, ele cheio de pano, tudo embrulhado, e começa a se desatar daquelas ataduras. Oh, glória! E de repente ele se senta e todo mundo ficou olhando aquilo. E o texto diz que ele se sentou e começou a falar. E isso me chamou a atenção. Eu sou curioso da Bíblia. São essas coisas tão pequenas que aos olhos parecem desapercebidos, que são as grandes coisas que Deus quer revelar para nós. Essa é a revelação profunda. Começou a falar, e eu perguntei: falar o que, Deus? Que esse defunto começou a falar depois que voltou à vida. E eu fui estudar. E eu entendi que quando a gente dorme, nós estamos no processo de inerte, ou seja, uma morte temporária. A gente dorme, independente do horário, 22 horas, 23, 0 horas, você vai dormir, e nesse período o cérebro para. E você só vai lembrar do momento em que você deitou para dormir. Você vai lembrar da última conversa, do último programa de TV, da última conversa no celular. Mas quando chega de manhã, aquele intervalo não teve nada que aconteceu. E é por isso que ele se sente e fala: mamãe, o que é isso? O que está acontecendo aqui, mamãe? Nós estávamos na cozinha, mamãe, jantando, nós estávamos conversando. Mãe, eu te falei que a colheita ia ser maravilhosa esse ano. Mamãe, eu estou pensando, aleluia, em entrar na escola, aleluia, e fazer uma faculdade, mamãe, mudar de trabalho. O que a senhora acha disso? E ele falando da conversa que era antes de morrer. E aquela mãe começa a chorar, irmã. Ela começa a chorar. Quando ele fala, Jesus entrega a ele. Sabe por que Jesus entregou? Porque a mãe reconheceu que era o filho dela. Não era um morto-vivo, não, aleluia. Não era um zumbi, era o filho dela, aleluia. Porque toda mãe conhece o seu filho, todo pai conhece o seu filho. E quando Jesus viu que ela tinha reconhecido ele, Jesus entregou. É assim que ele faz, meu irmão. Jesus não entrega de qualquer jeito. Ele te apresenta a obra e tu te alegra, e tu sabe que é teu, que é para ti. Agora ele diz: agora toma posse. Eu quero liberar uma palavra nessa noite para alguém que pode estar me ouvindo. Jesus disse: eu estou preparando algo grande, algo novo, aleluia, algo que vai te surpreender e que as pessoas não vão acreditar, e nem tu vai. Mas eu quero te dizer, quando eu preparar e tu reconhecer que sou eu, aleluia, eu te entrego nas tuas mãos. Oh, glória! Será que tem alguém que recebe essa palavra nessa noite? Será que tem alguém que recebe isso? Aleluia! Não é possível que só eu estou tão empolgado nessa noite. Oh, aleluia! Glória a Deus! E aqui eu encerro. O texto vai dizer que, no versículo 16, que quando eles viram esse milagre, aquele povo que estava ali, eles foram tomados de um grande temor. Eles ficaram assustados. Porque alguém que estava morto, agora estava vivo. E eu perguntei para Deus: quantos mortos passaram pelo caminho de Jesus e não voltaram a viver? Aleluia. Jesus, irmã Cláudia, ele tinha um problema com o morto. Você sabia disso? Todo morto que ele via, pastor de Jeová, se topasse com ele no caminho, oh, aleluia, voltava a viver. Ei, tu que está morto espiritualmente, cuidado, porque se tu topar com Jesus, eu te digo que tu vai voltar a viver. Não tem escapatória, tu pode ir para onde tu quiser, mas se tu topar com Jesus no caminho,
caminho, aleluia, vai ter vida, vai ter vida, vai ter ressurreição, oh glória. Me mostra na Bíblia três mortos, que toparam com Jesus e voltaram a viver. O primeiro, a filha de Jairo, estava onde? No velório, dentro de casa, no velório. E o outro, esse jovem que estava onde? No cortejo, no caminho do cemitério. E o terceiro, estava sepultado. Olha o tributo, os três tributos, aleluia. Velório, cortejo e sepultamento, aleluia. E Jesus disse para a menina, Talita come, levanta-te, oh glória. Jesus mandando o morto levantar, vai pegando a visão. Jesus toca no esquife e diz, jovem, aqui te digo, levanta-te. Aleluia, Lázaro está sepultado, 4 dias já fedia. E Jesus grita, só tira a pedra que eu vou dar a ordem de lá. Ele se levanta e vem para fora. Lázaro vem para fora. Oh, aleluia. Os mortos são diferentes, pastor. Mas quem ressuscita os mortos é a mesma pessoa. Não importa a situação, não importa o problema, não importa essa circunstância, oh glória. O que vai ressuscitar é a mesma pessoa. O Cristo, o Senhor Jesus, o Messias, o Nazareno. Ele que vai ressuscitar os teus problemas, essas dívidas, melhor dizendo. Ele vai eliminar as dívidas dos teus problemas. Ele vai restaurar planos, projetos, sonhos, aleluia. O teu ministério ele está reerguendo nessa noite, aleluia. Mas tem gente que vai dizer assim, pastor, porque Jesus ele pode chegar na tua casa e ressuscitar o que está morto, sim ou não? Mas tem gente que vai dizer, Senhor, chegou atrasado, já está no caminho. Só que Jesus vai dizer, não tem problema. Porque se tu não sabe, eu sou o caminho, oh glória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tem gente que vai dizer, Senhor, agora que tu está atrasado, porque do caminho ele já está até sepultado. Já tem 4 dias que está morto, Jesus. E Jesus vai dizer melhor ainda, porque todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus nessa noite. O Senhor Jesus está aqui nessa noite. Nós podemos sentir. Oh, aleluia. Ele está aqui, igreja. Nós podemos sentir a sua presença. Todos os planos, projetos, Jesus está ressuscitando hoje. Não te preocupa não, meu amigo, minha amiga, você que me ouve nessa noite. Ele está aqui e mandou dizer para alguém, eu posso ressuscitar o que está morto dentro da tua casa. Eu posso trazer a paz, eu posso trazer a vida. Eu posso mudar o quadro, mudar a história, porque eu te amo, aleluia. Oh, glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós podemos sentir a sua presença, meu Deus.